Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Apocalipse. Já chegamos a capítulo 20, mas capítulo 19 acabou as contas dos eventos também segunda vinda de Cristo. 4 vezes é mencionado esta vinda, também estas contas. No livro de Apocalipse, capítulo 4 a 19, entramos no capítulo 20. Mas este capítulo 20 lida-se com este assunto do milênio, o reino de Cristo. Mas eu dei introdução na nossa última lição, no fim da nossa última lição, sobre este capítulo 20. Eu mencionei 7 vezes vai acontecer com esta vinda de Cristo aqui na Terra, mas por entrar este reino milenar dele. Mas primeiramente eu mencionei Satanás, ele pode ser preso, armado lá na prisão, mas com cadeia espiritual, por isso vamos entrar isto. Mas ele vai ser lançado, guardado neste abismo. Mas não somente isto, este julgamento das nações. E acontece que alguns vão ficar aqui na terra com a segunda vinda, mas vai ser julgamento das nações, alguns vão ser julgados para o inferno, mas outros vão entrar milênio com Cristo. Mas eles vão habitar aqui para ganhar direito para comer do fruto da árvore da vida depois do milênio. Mas então, a Bíblia diz, crente ressuscitado vai ser como anjo. Vai ser homens e anjos aqui no mesmo momento. É pouco interessante. Então, mas isso vai acontecer como segundo vinda, este julgamento das nações. Também a terra de Edom. Ele mostrou isto, é sul de Jerusalém, de Israel, realmente do outro lado daquele mar morto, vai ser como inferno aqui na terra. Vimos este Isaías capítulo 34, que fala sobre isto. Mas não somente isto, vai ser mudanças topográficas, mas a Bíblia chama, Mateus capítulo 19, esta mudança de terra, regeneração. Isso não é nova terra, é terra regenerada. Então, vai acontecer como a segunda vinda, mas água vai sair do trono dele. Vai ser necessário, depois deste tempo de tribulação, para curar o mundo, fazer limpeza do mundo. Também daquele lugar, Israel também. Mas vai também ser mudanças climáticas. Mas o mundo vai florescer, também a presença de Jesus estará aqui, mais brilhante do que o sol. Então, não sei exatamente como ele vai manifestar tudo disto, mas com certeza este mundo vai florescer. Também, a Bíblia diz, criança vai guiar leal aqui na terra, mas mudanças com animais deste mundo. Mas também vamos, também estes mártires da tribulação, mas a igreja, as pessoas que vivem fielmente e sofrem com Cristo, vai receber a possibilidade de reinar com Ele. Vou dizer isto, oportunidade de reinar com Ele, por sofrer com Ele agora. Então, vou entrar este Apocalipse capítulo 20. Quero dar um pequeno resumo de 3 assuntos antes de entrar os versículos de capítulo 20. Primeiramente, eu mencionei a nossa última vez que o meu professor disse mais há 2 batalhas mencionadas no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38
e também Ezequiel capítulo 39. Outros querem dizer são mesmo, penso que são diferentes. Vou dizer isto, eu mencionei 38, pertence à batalha de Satanás no fim do reino milenar. Então, depois, este 39 pertence a Armagedon como a segunda vinda dele antes do reino milenar dele. E vou dizer isto, Ezequiel 36 e 37 são ligados com a restauração de Israel. Ezequiel capítulo 40 a 48 é ligado com o reino milenar de Cristo. Então, parece que este 38, falando sobre o milênio, batalha no fim do milênio, é pouco fora da sequência destes capítulos, mas é necessário examinar isto. O que diz estes versículos? Eu quero fazer isto, eu escrevi isto. Capítulos difíceis para entender. Este capítulo 38 e 39 de Ezequiel. Mas mencionei que capítulo 38 pertence à batalha no fim do milênio, que combina com Apocalipse 20, versículo 8 e 9. Ainda não chegamos. Mas capítulo 39 tem referência a Armagedon e o fim da tribulação, que já falamos a nossa última vez, também com outros ensinamentos. Então, simplesmente quero examinar um pouco. Não vou ler Ezequiel 39. Quero examinar alguns versículos que penso que mostram este tempo de 39 ser ligado com Armagedon. Então, mas achamos estas aves. Lembra-te, eu mencionei, o Senhor vai enviar aves para aquela ceia do Deus Todo-Poderoso, com Armagedon. Mas vamos ler Ezequiel 39 e vou ler versículo 4. A Bíblia diz: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Está a ver? Falamos sobre isto como a nossa última vez, como aquela batalha, muitos vão morrer. Mas não somente isto. Neste mesmo capítulo, versículo 9, vamos ler versículo 9, Ezequiel 39. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão o fogo e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e acenderão o fogo com elas por 7 anos. Isso é limpeza, mas vou dizer isto. Fogo vai descender do céu como este último engano do diabo que vai acontecer depois de ser lançado ou guardado no abismo 1000 anos. Eu mencionei, como a chega de Cristo, besta e falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. Mas não Satanás. Ele é amarrado 1000 anos, mas esperando libertação para fazer tentativa, enganar homens aqui na terra mais uma vez. Mas depois disto, o fogo vai descender do céu para destruir ele. Vamos chegar aqui, versículo 8 e 9 deste capítulo. Mas parece que ele é destruído imediatamente. Não achamos outra limpeza. Aqui está a dizer 7 anos. Não achamos isto. Então, porque o que vai acontecer depois deste fogo que desce do céu, vai ser nova terra e novo céu. Novo Jerusalém também, mas vamos entrar para falar um pouco sobre isto. Simplesmente, estes 7 anos é limpeza, parece ser ligado depois de Armagedon. Mas não somente isto. Achamos aves
novamente, versículo 17 a 20. Vamos ler. Ezequiel 39, 17 diz: Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para meu sacrifício, que eu ofereci para vós, um sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, todos cevados de Bassá. Eu penso que li esta passagem na nossa última vez também. Eu disse mais por ser homens, mas é complicado dizer, mas Salmo capítulo 22 diz que estes cevados de Bassá estavam lá na cruz de Cristo. Salmo capítulo 22 é salmo sobre a crucificação. 19. E comereis... O que significa isto exatamente? Não sei, mas pode ler aquela referência. Não sei exatamente. Salmo capítulo 22. Mas, versículo 19. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós, e a minha mesa fartar-vos-ei de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Penso que é ligado com este Armagedon, segunda vinda. Mas vou dizer isto, há mais versículo que parece ser mais claro do que o resto deste capítulo, que liga este capítulo 39 com Armagedon. Vamos ler também versículo 22. E saberá os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus desde aquele dia em diante. Eles não conhecem o Senhor agora. Eles não sabem. Eles rejeitaram Cristo. Ele é grande profeta. Mas eles vão reconhecer Cristo como Deus. Eles vão receber Cristo confiando novamente em Deus. Isso acontece com o milênio. Ele vai ser nova aliança. A Bíblia diz, ele vai escrever a lei nos corações deles. Não na pedra, na tábua de pedra. Ele vai escrever no coração deles. É diferente. Eles vão conhecer Deus, mas durante o milênio. Mas a Bíblia diz, e saberá os da casa de Israel que eu sou o Senhor desde aquele dia em diante. Está a ver? Eles não saberam isto antes disto. Então, é possível dizer que em alguns aspectos esta batalha é uma figura do última batalha que vai acontecer, versículo Apocalipse 20, versículo 8 e 9. Eu dei referência, vamos ler esta passagem, mas eu vou ler estes versículos simplesmente para dar-te contexto, entendimento o que vai acontecer. Já falamos muito sobre Armagedon, esta segunda vinda, esta rota, este vale, que é como lagar, que vai ser, homens vai ser como uva, para exprimir o sangue deles lá, roupas, vestes de Cristo, também os santos dele podem ser tingida com sangue. Já falamos sobre Armagedon, muitos aspectos. Mas este Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9, isso é depois do milênio reino. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog. Que achamos estas em Ezequiel 38 e 39, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então,
por achar muitas semelhanças com Gog e Magog. Também Jerusalém sendo cercado destes outros países da terra, mas é como segunda vinda também. Então eu mencionei isto simplesmente para mostrar as semelhanças. Também Gog, Magog, são mencionados em capítulo 39 de Ezequiel, mas pode ser figura, eu não sei, pode ser influência espiritual que é mesmo agora como a segunda vinda de Cristo também no futuro. Não sei mais do que isto, mas é uma coisa para considerar. Mas Israel vai conhecer o Salvador deles. Achamos estas aves que não estavam aqui. Então, há outras coisas que mostram esta batalha 39 pode ser ligado com Armagedon, a limpeza, grande limpeza que acontece com aquela vez. Então, mas não somente isto, vamos considerar Ezequiel 38. Eu penso que também o meu professor ensina, estou a seguir a ideia dele, mas ele mencionou 38, é ligado com esta batalha que lemos lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9, esta destruição de Satanás depois de 1000 anos. Então, mas Ezequiel capítulo 38, vamos ler, versículo 8. A Bíblia diz: depois de muitos dias será visitado. No fim dos anos verás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, juntos aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre das nações e todas elas habitarão seguramente. Mas elas estão a habitar seguramente durante o milênio. O milênio. Está a ver? Mas é ligado com o milênio esta passagem. Versículo 11 também. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, por causa de segurança durante o milênio. Verei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Mas, vamos ler Zacarias capítulo 2. Vamos voltar a Ezequiel 38. Zacarias capítulo 2. Vou ler versículo 4. E disse-lhe: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitado como as aldeias, sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Mas isso está a falar, é profecia sobre milênio. Então, achamos referência a isto, Ezequiel 38, versículo 11. É passagem ligada com milênio. Versículo, mas não somente isto, vamos ler versículo 14 também. Portanto, profetiza o Filho do Homem e disse a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Mas é milênio. Ele vai voltar no fim do milênio. Então, parece que 38 é ligado com o tempo depois do milênio, 39 antes, com a segunda vinda de Cristo. Então, mas como outras coisas que já achamos neste livro de Apocalipse, alguns destes assuntos são complicados para entender exatamente. Estou a dar-te ideias, dicas. Eu vou tentar crescer em Cristo para entender mais. Devemos tentar crescer juntos, pode ser boa coisa. Então, primeira coisa, eu queria rever isto antes de entrar os versículos. Mas não somente isto. Segundo ponto, lembra-te que no nosso estudo de Mateus, eu falei sobre a palavra dos talentos. Dinheiro judaico
mas também palavra das minas, dinheiro gentil. Então, talento judeu, mina gentil. Mas estas são importantes, são ligadas com palavras de Jesus. Vamos ler este Mateus 25. Quero te entender este contexto porque estamos a achar a chega de Cristo aqui na Terra para reinar durante o milênio. Estas promessas, estas palavras são ligadas com a segunda vinda dele. Mateus 25, e quero ler versículo 14 até 30. Fica comigo, hein? Mateus 25, versículo 14 diz: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Mas é Cristo voltando ao céu. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. Valores diferentes. Então, mas e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então outros usaram para ganhar mais, mas não este último. Então, 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, mas talento judaico, mas agora estamos a chegar à segunda vinda do Senhor. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem, está, servo bom e fiel, sobre um pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, entra no gozo do teu senhor. Então, ele recebeu mais galardão por servir fielmente. Mas também, versículo 22, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então ele entrou também. Mas, chegado também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é o teu. Mas, então, ele não fez nada com esse 1 talento que ele recebeu. 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Como estes virgens infiéis, que é este capítulo também, é ligado com a tribulação. Sabais que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qual que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Mas o que acontece no fim, versículo 30? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, é inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Este homem foi julgado por não ser fiel. É importante entender
esta perspectiva. Parábola do talento, dinheiro judaico ligado com os judeus, este tempo da tribulação em que Deus vai lidar-se com os judeus novamente. Vamos ler Lucas, capítulo 19. Minas. Lucas, capítulo 19, quero ler versículo 11. 11, mas vamos ler muitos versículos, fique comigo, hein? E ouvindo elas estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Mateus é ligado com o reino dos céus, reino físico, mas isso é reino de Deus, reino espiritual. Diferença, vamos achar diferenças nesta parábola. Versículo 12. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, como Mateus 25, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então está basicamente a falar sobre a mesma coisa. E chamando 10 seus servos, deu-lhes 10 minas. Então foi dado um valor, mas estes 10. E disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no. Mas isso não são servos. Concidadãos são outro povo. Odiavam-no. E mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Parece que estes concidadãos são ligados com Israel, que crucificaram Cristo. Crucificou Cristo, mas 15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, segundo vinda, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, a saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele usou este mina como o que usou aqueles 5 talentos, mas ele ganhou mais, mas este também. Ele usou 1 mina, ganhou 10. Rendeu 10 minas. E ele disse-lhe, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades, terás autoridade. Autoridade sobre a cidade. E veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sei tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Ele não fez nada com isto, mas guardou só. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Porque não puseste, pois, o meu dinheiro debaixo, para que eu, vindo, o exigisse como juros. E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Então, este que teve mais, ele recebeu daquele que teve pouco. Está a ver? Mas, versículo 25, e disseram-lhe elas, Senhor, ele tem 10 minas. 26, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele perde, aquela mina, ele perde qualquer autoridade sobre cidades. Mas, versículo 27, mais importante. E quanto àqueles meus inimigos, aqueles concidadãos que não queria Cristo reinar sobre eles, não os servos dele que receberam minas. 27. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Mas eles foram mortos. Mas estes são os que foram inimigos dele, não os servos. Aquele servo infiel
não foi julgado para o inferno, como achamos em Mateus capítulo 25. Servo infiel foi lançado a trevas exteriores. O servo infiel aqui perdeu o galardão dele, mas ele não foi lançado no inferno. É como a igreja. Está a ver? Então, é necessário notar esta diferença. Vou ler um pouco. A parábola de Mateus é sobre a tribulação. A parábola das minas pertence à idade da igreja. O que é o julgamento por não ser fiel na tribulação como os talentos? É trevas exteriores, inferno. O que é o julgamento por não ser fiel durante a idade da igreja? Mas é perda de galardão, que é a herança milenar reinando com Cristo. Então, chamamos duas coisas. Ezequiel 38, 39, eu mencionei um pouco sobre isto, mas estas minas, também talentos, palavras de Jesus, quero te entender as diferenças. Não somente isto, o corpo do crente ressuscitado vai ser como os anjos, corpo glorioso, não casam, nem dado em casamento. Os corpos dos santos da tribulação que perseveravam fielmente até o fim vão ser corpo de carne e sangue. Eu mencionei isto. Eu vou voltar com corpo glorioso. Estes que perseveram até o fim, mas eles vão entrar no reino com corpo de carne e sangue. Eles ainda não morreram. Então, estes não têm promessa de vida eterna. Aqueles que entram naquele reino com corpo de carne e sangue não têm promessa de vida eterna. Eles foram salvos de tribulação. Também vou dizer isto, eles vão gerar filhos. Vamos ler o Apocalipse 22. Isso é a regra durante este milênio. Versículo 14. Estamos a falar de eternidade aqui, mas pertence aos do milênio. Mas, versículo 14 diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Esta cidade é Nova Jerusalém, que é depois deste reino milenar. Então, mas, por guardar os mandamentos durante este milênio, eles vão ganhar direito para comer do fruto da árvore da vida. Isso não é a minha salvação. Eu confio em Cristo, eu já tenho a vida eterna. Eu vou tentar guardar estes mandamentos do Senhor, mas não está a dizer que eu vou ganhar qualquer direito por fazer isto para comer fruto. Não. Eu já tenho a vida eterna. É necessário notar estas distinções. Estes que perseveram até o fim vão entrar com o corpo de carne e sangue. Então, eu mencionei isto a nossa última vez, vou mencionar mais uma vez. Os santos mártires da tribulação vão participar na primeira ressurreição e provavelmente vão ter corpos glorificados, mas não posso dizer isto com certeza neste momento. Eu quero achar mais informação. Eu não sou satisfeito que eu entendo bem este assunto ainda. Estou a procurar mais. Alguns querem dizer, mas eles vão ter também carne de corpo de carne e sangue. Mas, com certeza, estes santos mártires que morrem durante a tribulação, não perseverando até o fim, eles são mortos antes do fim. Mas eles são uma parte da primeira ressurreição. Não está a dizer necessariamente é corpo glorioso, mas a Bíblia diz que a segunda morte não tem poder sobre aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, para dizer não é corpo glorioso, mas se é corpo de carne e sangue, eu tenho muito interesse para entender mais
como eles vão guardar vitória sobre a segunda morte. Porque a Bíblia promete isto. A qualquer pessoa que tem parte na primeira ressurreição, por ser morto, por morrer durante a tribulação, eles ganhavam esta participação na primeira ressurreição. Está a ver? Simplesmente, eu quero te guardar estes pensamentos por entrar neste capítulo 20, porque estes assuntos pertencem a este tempo. Vai ajudar-te a entender melhor o nosso estudo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 20. Hein? Quero começar por ler versículo 1 a 6. A Bíblia diz: E vi descer do céu anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Grande dia, mas somente por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está a ver? Estes mártires reinam com Cristo. Também a igreja. Também os 12 apóstolos, mas eles são uma parte da igreja. Vamos entrar para falar mais sobre isto. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, por isso está a ver a razão, eu mencionei algumas destas coisas por entrar este capítulo, porque este reinar com Cristo, mas também a primeira ressurreição, em que a segunda morte não tem poder, são mencionadas aqui. Então, mas versículo 1, a Bíblia diz: E vi descer do céu anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Alguns querem dizer que esta cadeia não é literal, porque vai amarrar o diabo, que é ser espiritual. Como é possível a cadeia amarrar ser espiritual? Mas vou dizer isto, não é cadeia física como sabemos aqui, como conhecemos aqui na Terra. Mas vamos examinar outros versículos que mostram cadeias espirituais. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, vou ler versículo 4. A Bíblia diz: Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Seres espirituais. Está a dizer os anjos que pecaram, mas eles são guardados com estas cadeias. Então, Deus tem poder com esta prisão deles. Mas eles são anjos que deixaram a primeira habitação deles. Vamos ler Judas, versículo 6 também. Está a dizer: E aos anjos que não guardaram o seu principado, primeira habitação, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Com cadeias. Então,
pessoa que quer negar isto, mas a Bíblia fala sobre isto, é necessário acreditar na Bíblia. Não há problema Deus ter cadeia que amará o diabo. O mesmo pode ser dito sobre esta chave do abismo. Vamos ler Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 18. Jesus, quando ele morreu, ele foi ao inferno, também paraíso. Versículo 18 diz: E o que vivo, e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele ganhou chaves lá. Mas não chave física. Não é imaginária ou figurativa. É chave. Como cadeia é cadeia, mas de uma outra esfera espiritual que nós não entendemos, mas sem a ajuda da palavra. Então, mas Jesus ganhou as chaves da morte e do inferno. Estas são ligadas com este abismo. Parece-se, mas não vou dizer a mesma chave, não posso dizer isto, não sei. Mas são lugares e cadeias espirituais e verdadeiros. Também vou dizer isto, é como Jesus. Ele ressuscitou com corpo. A Bíblia diz corpo de carne e osso. Mas vamos ler Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Desculpe, dá-me um minuto aqui, Sim, vamos ler versículo 39 a 43. Jesus disse: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Está a ver? 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, deve ser corpo diferente, Eles ainda não acreditaram na palavra dele. Não. Ele mostrou mãos, também pés. Não. Eles continuavam com dúvidas. Está a ver? É complicado. 41. E não o crendo, eles ainda por causa de alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa de que comer? Jesus falando com eles. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. É necessário entender, é assunto espiritual. Mas este corpo de Cristo, corpo ressuscitado, foi espiritual. Dá-nos, lembra-te, Adão e Eva, osso do meu osso, carne da minha carne. Não mencionou sangue. Quando Eva trouxe Adão. Está a ver? Cuidado, Mas, vamos voltar ao Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Grande coisas interessantes. Vou ler versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, é muito certo. Eu escrevi isto há 6.000 anos da história de homem desde a criação, e Satanás será amarrado 1000 anos aqui. Já passou 6, mas há mais de 1000 anos. Vamos ler 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, e quero ler versículo 8. A Bíblia diz: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, de uma maneira podemos reconhecer 6.000 anos da história de homem é como 6 dias, e mil anos, outro 1000 anos grupados depois é como um dia.
Mas é pouco interessante porque, lembra-te, Deus, mas como Jesus, eles criaram a terra em 6 dias. E o que aconteceu com Deus? Naquele último dia, 7º dia, ele descansou. Mas ele não mandou, através da história de homem, para o homem guardar este 7º dia. É ensinamento falso do nosso dia. Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo escreveu: ninguém pode julgar-me por não guardar sábado. Deve ler Ezequiel 46, versículo 1 e 2. Se não é sábado qualquer, não é sábado cerimonial, existem estes. Não, Ezequiel 46, versículo 1 e 2 mostra-nos que aquele sábado é ligado com o sábado de semana, último dia, mas também aquela festa de lua nova é ligada com o mês. Deve ler. Vai entender isto. Eu não sou mandado para guardar sábado, mas achamos este milênio reino como o dia de descanso do Senhor. Está a ver? Então, eu escrevi isto desta maneira: como Deus descansou no 7º dia da criação, a terra presente já passou 6.000 anos e vai ter o 7º milênio de descanso durante o reino de Jesus. Vamos ler Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, quero ler versículo 18. A Bíblia diz: e a quem jurou que não entrariam no teu repouso, senão aos que foram desobedientes? Está a falar sobre Israel no deserto. Aqueles desobedientes não entraram no repouso. O que foi este repouso? Foi a herança da terra prometida naquele dia. É um descanso mencionado aqui no livro de Hebreus. Mas não somente isto. Vamos ler Hebreus 4, versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 4, achamos este repouso ligado com criação, com Deus. Mas não somente isto. Vamos ler também versículo 9 e 10. Hebreus capítulo 4, versículo 9 diz: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Então, mas está a falar aqui sobre repouso deste reino milenar de Cristo. Ele vai chegar aqui para descansar, mas este repouso. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 10, tem referência ao descanso de milênio durante o reino de Cristo, de Jesus Cristo. Outros que querem dizer que este período de tempo é figurativo, como período de tempo indeterminado, mas Deus mostra esta expressão 6 vezes nesta passagem. Penso que para ser claro, vamos voltar ao Apocalipse capítulo 20. Hein? Apocalipse capítulo 20, versículo 2. Mas, e prendeu o dragão, a antiga serpente, e o diabo, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Mas, versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali encerrou, e pôs sobre ele, selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabam. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Mas eles vão reinar no fim deste versículo, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Terceira vez. Não somente isto. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabam. É a quarta vez. Mas, versículo 6. Bem-aventurado, mas vou ler o fim.
mas será o sacerdote de Deus e de Cristo, reinará com ele 1000 anos. Quinta vez. Mas não somente isto, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 6 vezes, nestes primeiros 7 versículos de Apocalipse capítulo 20, achamos esta expressão, os 1000 anos. Penso que Deus quer nos saber, Ele está a falar sobre 1000 anos. Não tempo indeterminado, tempo figurativo, não. Ele está a falar sobre 1000 anos. Eu escrevi isto. Lembra-te que falamos sobre amilenismo e pós-milenismo no início do nosso estudo. Amilenismo quer dizer não há milênio. Pós-milenismo quer dizer que isto vai voltar mais depois do milênio. Tudo está a melhorar, mas vou dizer isto, é grande engano, tudo não está a melhorar, é muito óbvio. Este mundo está a entrar crises do mundo, mas não está a melhorar. Então, vou continuar por ler. Amilenismo quer dizer que não há milênio, e pós-milenismo diz que a volta de Jesus é depois deste último período. Para chegar a esta conclusão, é problema explicar as referências já dadas sobre mudanças positivas de geografia. Como vai explicar isto? Por dizer mais, o mundo está a melhorar agora. Não está a melhorar, não há esta mudança. Está a ver? Clima e características dos animais. Criança está a guiar leão agora? Não. Tem problema? E assim está a mudar o versículo para combinar com o teu entendimento, mas é necessário mudar o meu entendimento para combinar com a palavra de Deus. O pastor vai entrar dizendo mais, vou aceitar o ensinamento dos meus professores. Vou dizer isto. Aquelas Bereias, Atos capítulo 17, versículo 11, diariamente eles confirmaram a palavra do apóstolo Paulo. Eles não aceitaram nada sem, primeiramente, confirmar o ensinamento da palavra. Palavra que está a dizer, esta lei é a sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se está a dizer isto, quer negar isto? Porque não fui ensinado desta maneira? Cuidado. Cuidado. Porque a palavra diz isto. Está a ver? A palavra é mais importante de qualquer ideia de homem. Mas Marco, é a tua interpretação. Mas aquele versículo é muito claro. Pessoas querem negar isto por falta de entendimento. É exatamente o que estou a dizer. Professores da Bíblia, hoje no nosso dia, estão a mudar a palavra ou organizar um ensinamento que é contra o que a Bíblia diz claramente. Não pode ser como isto. Vamos ler Mateus 13, versículo 33. Mateus 13, versículo 33. A Bíblia diz: outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz com 3 medidas de farinha, até que todo esteja levedado. Mas não por considerar amilenismo ou pós-milenismo, eles querem dizer que coisas vão melhorar. Mas não está a acontecer. A mulher que está a entrar este fermento, doutrina falsa, e vai causar problema até a segunda vinda. Se quer negar pelo milenismo a vinda de Cristo até a vinda de Cristo antes do milênio reino, mas vai ter dificuldade em explicar esta passagem. Já mencionei na outra lição Lucas capítulo 18, mas vamos ler novamente. Lucas capítulo 18, versículo 8: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Coisas estão a melhorar? Deve ter possibilidade de achar fé na terra. Mas a Bíblia
A implicação deste versículo é que Jesus não vai achar fé na terra como a segunda vinda dele. Quando quer entrar ao milenismo, pós-milenismo, vai ter dificuldade em explicar estes versículos. Jesus volta antes do milênio, pré-milenismo. É necessário. Vai ser mundo bom antes da segunda vinda? Ou o mundo como existia nos dias de Noé? Mas a Bíblia diz vai ser como os dias de Noé. A Bíblia diz o mesmo, sabe este versículo? O diabo não é preso agora, mas está a operar com força neste mundo. Ele vai ser preso durante 1000 anos no reino. Por dizer amilenismo, pós-milenismo, é nação negar coisas que acontecem com esta segunda vinda antes do reino milenar. Vou deixar-te com aquele pensamento, mas estou a dar-te a verdade exata, como este pré-milenismo. É o que a Bíblia ensina. Ok, vamos falar mais sobre este Apocalipse, capítulo 20, com a nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.